Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias para a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 9 e 10, um texto bem conhecido de todos nós. E enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias em 1 de Pedro 2, versículos 9 e 10, queremos assim agradecer também a Deus pela companhia através da nossa rede social, do nosso irmão Tio, lá de Tenório, que está nos acompanhando, e a nossa irmã também, Elisângela. Então, louvado seja Deus por vocês, queridos, que a princípio comentaram aqui. Tem outras pessoas ao vivo, mas a princípio, por identificarmos aqueles que comentam, saudamos assim nosso irmão Tio e a nossa irmã Elisângela. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, queridos? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações e fale comigo e com você, nos desafiando, enquanto igreja, a entendermos, sim, a missão, não apenas como já estudamos, em seu significado e objetivo, não apenas na centralidade da missão, que é Deus, mas também naquilo que queremos falar nesta noite, ou seja, o povo de Deus como seu instrumento para o cumprimento da sua missão. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos louvar o Senhor, juntamente com o Ministério Louvor, através de um canto. Depois voltaremos para o nosso estudo. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar e exaltar o nome desse nosso Senhor. Que você possa ir no seu lugar, você que está em casa também, nos acompanhando, em espírito de adoração, exaltar a grandeza do Senhor, exaltar a Ele, porque Ele é um ser soberano, exaltado, e olha com graça e com amor para as nossas vidas, e por isso nós devemos sempre louvá-lo com gratidão em nosso coração. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, fez a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação
mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, fez a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Podem sentar, queridos. Amém, meus amados irmãos, glória ao nosso Senhor. Meus queridos, na aula passada, só fazendo uma breve revisão, nós falamos sobre a centralidade da missão. E a missão, ela precisa estar centrada em Deus, como trouxemos assim para os queridos irmãos naquela abordagem que fizemos a partir de Gênesis, consideramos o capítulo 12, dos versos 1 ao 3, como texto base, mas fizemos assim fizemos um passeio, na verdade, né, entre Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 2. E a gente percebeu claramente que a centralidade da missão vem desde Gênesis capítulo 3, quando Deus, ali no verso 15, promete a redenção do homem, mesmo antes dele poder, assim, dizer a Adão e a Eva aquilo que eles sofreriam como consequência do pecado da desobediência. Embora, é bom citar isso, tá, irmãos, que eles já sabiam que no dia em que comerem, no dia que viessem a comer da árvore, eles iriam o quê? Morrer. Mas, claro, essa morte, Deus, assim, deixou de maneira mais clara o que iria trazer para eles no aspecto geral da criação. E pensando no panorama que nós fizemos em Gênesis capítulo 1 a 11, destacamos algumas observações, pensando assim em Deus como a centralidade da missão. Destacamos que quando o ser humano deu ouvido à serpente, esse ato de desobediência abalou toda a ordem que Deus criou e desumanizou a humanidade. E a partir daí a gente percebe já, né, de início, em Gênesis capítulo 4, que acontece o primeiro homicídio, e assim a coisa desanda completamente. E a partir do momento em que a humanidade vai crescendo em impiedade, em desolação, inclusive em corrupção, como a gente percebe nos textos ali de Gênesis capítulo 4 a 11, Deus sempre vem com os seus juízos e tenta intervir nessa situação, mas sempre mostrando, apesar dos seus juízos condenatórios, aquelas situações e realidades, Deus sempre vem mostrando a sua misericórdia, a sua graça. E, claro, encontrando, assim, alguns que se destacam por ter sido encontrados justos e tementes ao Senhor em meio àquela geração, como, por exemplo, Noé, que nós citamos, e a sua família, entre outros ali. E sempre Deus, através destes, mostrou à humanidade e às pessoas daquela época a sua graça e a sua misericórdia. Ou seja, Deus, de forma soberana, exerce sim sobre a humanidade, conforme encontramos em Gênesis 1 a 11,
os seus juízos, mas sempre acompanhados de graça e indicações de salvação. A exemplo do dilúvio e também da Torre de Babel. E, queridos irmãos, a gente percebe que nessa transição aí de Gênesis 1 a 11 a Gênesis 12, ela é muito significativa, uma vez que manifesta a resposta de Deus à desordem e os pecados humanos e para a dispersão da humanidade ocorrida em Babel. A gente percebe ali em Gênesis capítulo 11 que Deus vem através da Santa Trindade, dispersa aqueles ali e espalha todas as famílias sobre a face da terra. Só que em Gênesis capítulo 12, os versos 1 a 3, inicia Deus chamando Abraão para fazer dele uma bênção, com o objetivo de quê? Abençoar todas as famílias da terra. E é isso que nós iremos estudar nessa noite, nessa expectativa de que Deus, sim, Ele faz do seu povo o seu instrumento para o cumprimento da missão. Tendo em vista que, como estudamos na última sexta-feira, a missão ela é de Deus e assim Ele nos convida a fazermos parte desta missão. Tendo em vista, queridos irmãos, que já consideramos bastante na semana passada, Gênesis capítulo 3, versículo 15 e Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, eu gostaria de levá-los para outros textos bíblicos nessa noite, que fazem parte de uma leitura aí progressiva na sua compreensão para aquilo que nós queremos falar nessa noite. Então, abra aí, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Por favor, veja aí o versículo 46 e 47. Deixa aí marcadinho, e quando os irmãos acharem, eu vou aguardar. Eu quero só introduzir aqui os irmãos nessa leitura. Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 47. Como eu falei, o tema da nossa aula de hoje, no nosso estudo sobre missões, com o objetivo de revitalizar a dinâmica missionária da nossa igreja, tem como tema: o povo de Deus é o seu instrumento para o cumprimento da sua missão. Nós iríamos fazer uma série, como faremos a partir de aqui, Lucas, de leituras bíblicas, de alguns textos correlacionados para que os irmãos entendam o que queremos falar hoje a partir desse tema. Então, antes da nossa leitura de Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, eu quero chamar a sua atenção, meu amado irmão, para Gênesis capítulo 3,15, que Deus diz que porá inimizade entre a mulher e o seu descendente. Os irmãos lembram desse texto, né? Esse ferirá a cabeça e este ferirá o calcanhar. A promessa de redenção ali em Gênesis capítulo 13. Gênesis 12, dos versos 1 ao 3, Deus chama Abraão e envia ele para ser bênção e abençoar todas as famílias da terra. E agora vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Vamos agora para os versículos 54 e 55. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de quem? De Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Vamos agora para Lucas capítulo 2, por favor. Vamos para outro cântico, agora o cântico de Simeão, versículo 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, aqui Simeão está tomando nos braços Cristo Jesus, o menino, não é Jesus. E Maria lá estava cantando porque recebera do anjo a notícia de que
ela iria gerar, ia dar à luz, melhor dizendo, ao Filho de Deus. E aqui Simeão, com ele já nos braços, diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ainda em Lucas, por favor, vamos agora para o capítulo 24, por favor. Lucas 24. Lucas 24, versículo 44. Aqui, Jesus cumpriu o seu ministério, além da realização de milagres, além de ter salvado alguns, além de ter pregado a mensagem do reino. Jesus foi crucificado, sepultado, e aqui ele já está ressurreto. Já apareceu aos seus discípulos e lhes fala essas palavras. Versículo 44 de Lucas 24. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E o último texto que eu gostaria de ler, na verdade já lemos, não precisam abrir, vou só refrescar a memória dos irmãos, que foi a leitura inicial de 1 de Pedro 2, 9 e 10, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque antes não erais povo, agora sois povo do Senhor, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, de maneira prática, perceba, queridos irmãos, que as leituras que aqui fizemos, considerando Gênesis capítulo 3,15, Deus promete a redenção. Deus chama Abraão para abençoar as famílias da terra através desse plano redentor que inclui a vinda de Jesus para cumprir o propósito de Deus em morrer pelos pecados do homem, melhor dizendo, e assim, através dessa morte, reconciliar consigo aqueles que viessem a crer pela fé no Filho de Deus. Ao receber essa notícia, inclusive o anjo diz a Maria que do ventre dela vai nascer o Salvador. Maria o que? Canta, alegre ao Senhor, agradecida, porque Deus, o Salvador dela, tinha contemplado ela, Maria, dentro daquele povo, e assim a partir dela viria o Salvador, deixando claro que Deus assim tinha lembrado de Israel e das promessas dele feitas a Abraão. Simeão diz: Senhor, já vi a tua salvação, o menino Jesus, despede em paz o teu servo. Esse varão aqui vai ser luz para os gentios e para a glória da salvação de Israel. Jesus, depois de cumprir seu ministério, vem aos seus discípulos e diz: olha, o que vocês viram e testemunharam foi o que estava escrito a respeito de mim, tinha que se cumprir. E vós sois testemunhas destas coisas. Sim, que eu haveria de padecer, mas ao terceiro dia ressuscitar. Feito isso, agora preguem a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aí Pedro, lá na sua carta, diz: olha, a todos, gentios e judeus
conversos em Cristo Jesus, formando assim um só povo, o povo de Deus. Diz, olha, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Vocês são tudo isso para que testemunhem, para que proclamem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, para que vocês proclamem a promessa que foi feita a vocês, de que vocês seriam redimidos, sairiam das trevas, da morte por causa do pecado, lá de Gênesis capítulo 3,15. E agora vocês proclamem essa promessa que se cumpriu. Então, esse é um panorama desses textos bíblicos, queridos, que nós consideramos nessa noite. Dado esse panorama, eu quero levar os irmãos a entenderem que é impossível, queridos, ler a palavra de Deus e, considerando esses textos que nós lemos, não entendermos a história bíblica como uma grande narrativa que fala da missão de Deus sendo estabelecida e proposta imperativamente por Ele, aqueles que Ele escolheu para o cumprimento da sua missão, ou seja, o seu povo. E é sobre essa constatação que claramente identificamos o povo de Deus como seu instrumento para o cumprimento da sua missão. Deus promete em Gênesis 3,15, Gênesis 12, Deus chama Abraão e diz, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, e vocês serão bênção para todas as nações da terra. Do povo ali que iria surgir de Abraão, sim, o objetivo do Senhor, nesse chamado e nessa formação desse povo, era que o povo pudesse ser bênção para todas as nações da terra. Mas nós sabemos que todo o relato do Antigo Testamento não mostra muito isso aí. Muito pelo contrário, muita desobediência, muita apostasia, muita contrariedade à vontade de Deus. Entretanto, entre estes, Deus sempre reservou um remanescente fiel. Da descendência desse povo, inclusive desse remanescente fiel, nasce Jesus. Jesus comissiona os seus, e a partir deles diz, olha, vão e pregam o evangelho a toda criatura. Jesus cumpre o seu ministério, leva os seus discípulos a entender, e olhe que a missão de Deus ainda está sendo aqui vivenciada e direcionada soberanamente por Ele. Jesus vai assunto aos céus, mas fica os seus discípulos, que desses discípulos gera-se o quê? A igreja do Senhor, esse povo dele formado entre judeus e gentios, e é esse povo que o Espírito desce, dá a eles o poder de serem suas testemunhas até os confins da terra, entendendo que essa missão executada pelo povo de Deus, ela será cumprida, não apenas pelo que o próprio Jesus diz em Mateus 24:14, mas o que podemos ler lá em Apocalipse, quando verá um dia que uma multidão de toda tribo, povo, raça, língua e nação estará em pé diante do Cordeiro e cantando e adorando a Ele para todo o sempre. Então perceba claramente que a palavra de Deus garante não apenas que a missão será cumprida, mas essa missão será cumprida pelo povo de Deus que já começou a cumprir a partir de Gênesis capítulo 12, ou seja, a partir de Abraão, que, meu amado irmão, revela que eu e você hoje somos aqueles que Deus está usando para o cumprimento da sua missão. Veja só que privilégio para mim e para você. Por isso eu gostaria nessa noite considerar com os amados irmãos essa verdade. O povo de Deus é o instrumento dele para o cumprimento da sua missão. Um autor, Christopher Wright, diz que, sobre essa perspectiva, ele afirma, dizendo assim, toda a Bíblia apresenta a missão de Deus por meio do povo de Deus, enganjado no mundo de Deus, por amor da criação de Deus. Essa fala de Wright faz referência à compreensão da missão de Deus, que é a redenção do homem, a restauração da criação. Pois lembre-se que Paulo, lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 19, nos ensina que a criação está com grandes expectativas,
de ser liberta desse cativeiro que a ela foi imposta por causa da desobediência do homem. E a partir do momento que os filhos de Deus se manifestarem em poder e glória, juntamente com Cristo Jesus, no final ou na consumação de todas as coisas, haverá um novo céu e uma nova terra, porque todas as coisas serão restauradas à sua originalidade da perfeição. Essa missão, queridos, é cumprida pelo testemunho e proclamação da obra redentora de Cristo. Testemunho e proclamação essa de responsabilidade do povo, como lemos lá em 1 de Pedro 2,9. Somos esse povo de Deus, sim, elegidos e escolhidos por Ele, para anunciar as virtudes dele mesmo, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dentro disso, eu queria destacar 3 pontos nessa noite para os amados irmãos. O primeiro ponto do nosso estudo, destaco a missão de Deus, essa que é anunciada e proposta. Como consideramos já Gênesis capítulo 3:15, nós não iremos ler novamente, nem Gênesis 12:13. Mas eu quero levar os irmãos a considerar esses 2 textos na expectativa da promessa de Deus. De que, lembre-se lá em Gênesis 3:15, a cabeça da serpente seria esmagada. O que Gênesis capítulo 3, verso 15 está querendo dizer? Está apontando, queridos irmãos, para a vinda de Cristo e a vitória que ele traria. Que vitória é essa? Por favor, abra a sua Bíblia, agora sim, em 1 Coríntios capítulo 15, por favor. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 3 e 4. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Todos acharam? Olha o que é que diz o apóstolo Paulo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo o quê? As Escrituras. Aí vai agora, meu querido irmão, para o versículo 55 do mesmo capítulo. Olha o que é que diz. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Claro que Paulo está aqui, nesse versículo 55, confirmando o que o evangelho que ele fala do verso 3 e 4 garante àqueles que creem. Ou seja, a vitória sobre a morte, porque Cristo venceu a morte. Então, o que Deus revelou lá em Gênesis capítulo 3:15 se cumpriu em Cristo. De fato, ali, queridos irmãos, quando ele disse que a cabeça da serpente seria esmagada, aquela, assim, que por causa do pecado na vida de Adão e Eva, trouxe a morte a eles, Cristo, ou melhor dizendo, Deus ali estava prometendo, sim, que essa morte, ela seria vencida. E em Cristo Jesus, lembre-se, se a serpente lá, por causa do pecado que os homens cometeram ao ouvi-la, separaram-se de Deus, lembre-se que em Cristo Jesus, o homem é reconciliado com quem? Com Deus. Então veja, agora abra também a sua Bíblia, queridos irmãos, para Hebreus capítulo 4, por favor. Hebreus capítulo 2, não 4, 2. Verso 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Todos acharam? Diz assim, ó: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, ou seja, a morte de Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, quem, queridos? O diabo, e livrasse todos que
pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, queridos irmãos, aquela promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, se cumpre em Cristo. Cristo vence a morte. E a vitória de Cristo sobre a morte, de fato, tem a ver muito com a sua ressurreição. Por isso, queridos irmãos, que a Páscoa, em toda a sua comemoração, para nós, cristãos, Igreja do Senhor Jesus, deve ser celebrada com muita ênfase. Por quê? Porque ao terceiro dia, quando Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte. E por isso eu e você hoje temos vida pela fé nele. Esta certeza, queridos, sim, entrou pelos ouvidos das primeiras criaturas de Deus como uma bendita esperança de redenção, na expectativa de Adão e Eva, passando por todas as outras gerações ali, e eu e você hoje usufruímos dessa missão de Deus que foi anunciada e proposta a partir da morte de Cristo Jesus. Veja que o plano de Deus não é só apresentado, como também os meios para a execução do seu plano, porque é para essa promessa que Deus escolhe Abrão e seus descendentes, para fazer chegar essa promessa a todos, queridos irmãos, como vimos lá em Gênesis 12, 3. Da linhagem de Abrão viria quem? O Cristo, para cumprir esse propósito divino de redenção. Aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para outro texto. Por favor, vamos para Mateus agora. Mateus, volte a sua Bíblia para Mateus capítulo 1. Talvez você nunca entendeu esse versículo nessa perspectiva que nós estamos falando aqui nessa noite. Olha o que aqui diz o versículo 1, Mateus 1. Todos acharam? Diz assim, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de quem? De Abraão. De ti farei uma grande nação, te engrandecerei o nome, e em ti e seus descendentes serão benditas todas as famílias da terra. E por que essas nações seriam benditas? Porque da descendência de Abraão viria o Cristo, que salvaria todo aquele que crê, tanto de Jerusalém como até os confins da terra. Foi para isso que Deus, lá em Gênesis 12, 3, chamou Abraão. É para isso, queridos irmãos, que ali, considerando Mateus, como o primeiro evangelho do Novo Testamento, foi para isso que Jesus chamou os seus discípulos, sim, fazendo uso de toda a sua autoridade, dizendo a eles, olha, vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Foi nessa mesma expectativa que Pedro disse, olha, vocês são esse povo de Deus, foram eleitos para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, em Gênesis capítulo 3, 15 e 12, 3, Deus, sim, anuncia a sua missão, a sua obra redentora em Cristo e propõe ela na morte de Cristo. Agora, o segundo ponto que eu gostaria de trazer nessa noite, queridos, além do primeiro, a missão de Deus é anunciada e proposta, eu gostaria de levá-los também nessa noite a juntos refletirmos que Deus cumpre sua parte na missão. Já até pincelamos isso aí. Agora sim, por favor, volte a sua Bíblia novamente para Lucas capítulo 1, como lemos nesta noite. Lucas capítulo 1. Novamente, a partir do versículo 46 aí. Como falamos na leitura, Lucas capítulo 1 traz aí o Magnificar, de Maria. Mas também traz o cântico de Simeão, em Lucas capítulo 2. Esses dois cânticos, queridos, nos apresentam claramente o quê? O cumprimento da promessa
da parte de Deus em sua missão. O que Deus prometera, lá em Gênesis capítulo 3,15, e pediu para Abraão sim sair da sua parentela, nessa expectativa de abençoar todas as famílias da terra com aquela promessa, aqui em Lucas capítulo 1 e capítulo 2, a gente percebe claramente o cumprimento dessa missão. E aqui, mais uma vez, ratifico, não apenas na vinda de Jesus, na encarnação do Filho, no nascimento dele, mas o que isso traria, ou seja, a morte e a ressurreição do seu Filho. Por isso, no versículo 47, Maria se alegra em Deus, o seu Salvador. E a alegria dela, tal como a de Simeão, ao dizer, olha, Senhor, os meus olhos viram a tua salvação. Queridos, essa palavra de Simeão tem um significado maravilhoso, sabe por quê? Porque Simeão, como um bom servo do Senhor, ele conhecia as Escrituras. Ele sabia o que estava escrito a respeito de Jesus. E o que eu acho mais fantástico aqui é que Simeão, no versículo 30, 31, não apenas limita essa alegria ao seu povo de Israel, porque ele diz, olha, esse menino será luz para a salvação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Queridos, Deus cumpre sua parte na missão. O cumprimento tanto diz respeito à descendência direta, ou seja, da carne, aos israelitas, mas também com uma descendência indireta, aqueles que são filhos de Abraão na fé. Por isso, veja os versículos 54 e 55, mais uma vez, de Lucas 1. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria está dizendo, ao receber a notícia que ela daria a luz ao Filho de Deus, ela está dizendo, olha, Senhor, a minha alegria, sim, não é apenas pelo fato do Senhor ter contemplado a humildade da sua serva, mas porque, como diz no versículo 54, isso mostra o amparo do Senhor a Israel. Como o Senhor lembrou da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Da mesma forma, queridos irmãos, quando Simeão, no versículo 32, diz, olha, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Maria, no seu cântico, limita um pouco, a bênção ao povo de Israel. Mas aqui Simeão não diz, olha, esse menino será luz para a salvação dos gentios. Aqui, queridos irmãos, eu reporto a memória de vocês mais uma vez para Gênesis 12, 3. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Queridos irmãos, esse cumprimento, agora de uma maneira mais abrangente, não apenas aqui limitado ao nascimento de Jesus, pelo fato desses dois cânticos fazerem essa referência, mas, por favor, vamos comigo agora para Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Porque aqui Paulo mostra que o cumprimento da parte de Deus na sua missão, tanto diz respeito, ou melhor dizendo, não estava apenas na encarnação do Filho, mas na obra que ele realizaria. Veja aí, Filipenses capítulo 2, verso 5. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de quê? De cruz. Aí veja os versos 9, 10 e 11 que são determinantes para essa compreensão de que o cumprimento
não estava apenas na encarnação do Filho, mas na obra que ele realizaria, ou seja, a morte de cruz. Aí o verso 9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, queridos, perceba que nessa expectativa da obra que o Filho de Deus realizaria, sim, o cumprimento da parte de Deus na missão não estava apenas na encarnação do Filho, mas naquilo que o Filho realizaria. Talvez você nunca atentou também para um detalhe numa história que você talvez conheça de cor. Abra a sua Bíblia, por favor, para Lucas capítulo 19. Hoje a gente está usando muita Bíblia, né, irmãos? É escola bíblica, tá? Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 é a história de quem? Quem acertar, Valdir vai dar um bombom. Eita, Valdir, olha aí. Prepara uma caixa de serenata aí do amor, hein? Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, olha o que é que diz aí, por favor, queridos, os versos 8, 9 e 10. Depois de toda aquela situação ali no jantar, né? Zaqueu se levanta, verso 8, e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo o que, queridos? 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, veja só, queridos, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de quem? De Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que Jesus quis dizer aqui com a palavra de que Zaqueu era filho de Abraão? Não é que Zaqueu era filho de Abraão, mas o que Jesus estava fazendo aqui era a referência de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por quem? Por Abraão, por aquilo que descenderia de Abraão, o Cristo. Mas não apenas o Cristo, mas aquilo que ele iria fazer em cumprimento, sim, ao propósito divino para redimir ao homem, esse que deveria ser proclamado, sim, pelo povo de Israel, sim, hoje pela igreja do Senhor. Então veja, queridos irmãos, de maneira prática, para nós entendermos aqui essa referência ao cumprimento da parte de Deus na sua missão, nós devemos sim proclamar, como lá em Lucas capítulo 24, que nós iremos considerar, pregar o arrependimento e a remissão de pecados a todas as nações. Devemos fazer isso, querido, sabe por quê? Porque ainda há muitos filhos de Abraão a serem alcançados, há muitos Zaqueus, há muita gente que precisa ouvir tal mensagem. Esse cumprimento da promessa de redenção em Cristo Jesus, sim, prometido lá em Gênesis 3,15, ressaltado em Gênesis 2,3, sim, cumprido não apenas no nascimento, mas na obra do Filho, precisa ser testemunhada. Por isso que Jesus disse lá em Lucas 24, como lemos, versículo 44, olha, assim de mim estava escrito, que eu deveria padecer, mas ao terceiro dia ressuscitar. E em meu nome se pregar arrependimento para a remissão de pecado. Irmãos, aqui eu acho fantástico. Aí a gente entende, quando a gente analisa a história bíblica, a gente entende com mais propriedade. Por exemplo, João 3,16. Que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna.
Ou seja, quando o homem lá pecou em Gênesis capítulo 3, Deus disse, então, vou fazer de novo esse povo aqui para ver se o negócio dá certo. Não. Deus disse, vocês me desobedeceram. Mas a desobediência não será a marca final de vocês. Porque eu vou esmagar a cabeça da serpente. No meu plano redentor para vocês, haverá sim a oportunidade de, em Cristo, vocês reconciliarem-se novamente comigo. Queridos irmãos, nessa expectativa a gente passa a entender como a mensagem do amor de Deus, ela é envolvente. Porque, meus amados irmãos, olhando para nós, olhando para esse mundo que nós vivemos hoje, somos merecedores de tão grande amor? Não somos. Essas pessoas são merecedoras de tão grande amor? Não são. Mas Deus ama tanto esse povo que não apenas providenciou a redenção, mas por aqueles que Ele já redimiu, Ele insiste a essas pessoas que se arrependam, insiste a essas pessoas que se convertam, insiste com essas pessoas em dizer a elas que elas estão caminhando a passos largos para o inferno, para a perdição eterna, mas que Deus deseja salvá-los. Aí você vai ver textos, como lá em Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Romanos, capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nessa expectativa dessa salvação, que está para todos, acessível a todos, nessa expectativa divina, Deus diz ao seu povo hoje, à sua igreja, como disse a Abraão, olha, através de vocês eu quero abençoar o povo, eu quero abençoar as nações, através de vocês eu quero que as nações conheçam esse meu plano redentor. Mas um terceiro e último ponto, para concluir o nosso estudo nessa noite, pensando sobre o povo de Deus como seu instrumento para o cumprimento da sua missão, falamos em primeiro lugar que a missão de Deus é anunciada e proposta. Em segundo lugar, falamos que Deus cumpre a sua parte na missão. E o terceiro e último ponto, queridos, que eu gostaria de destacar nessa noite, é que a parte do povo de Deus na missão é a proclamação da redenção. Como vimos, 1 de Pedro 2, 9 e 10, somos povo de Deus e Ele nos fez seu povo para anunciarmos as virtudes dEle. Pedro, nesse texto ali, é muito contundente em revelar, queridos, que a nossa eleição, a nossa salvação, sim, ela gira em torno do propósito da redenção, ou seja, Deus nos salvou, Deus nos redimiu com um propósito, não apenas de estarmos quites com Deus, de sermos o povo de Deus, a igreja de Deus, mas nisso, queridos, sermos usados por Deus como instrumento para que essa redenção que nos alcançou, alcance tantos outros, aqui em Equador, no povoado Pau dos Ferros, em Tenório, aonde o Senhor nos levar, nesses confins da terra. A eleição nos redime e nos faz proclamadores da redenção. Volte comigo, por favor, ou melhor dizendo, adianta aí se você ainda está em Lucas, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Olha o que é que diz aí o versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos o quê? Pecados. Então veja que em Cristo Deus nos libertou desse império das trevas. Deus nos libertou do lugar que não é mais o jardim do Éden, como a expectativa de Gênesis capítulo 3 nos ensina.
Sim, Deus nos resgatou do lugar em que estávamos distantes dele, e assim podemos novamente nos relacionar com o Senhor. O testemunho, queridos, dessa redenção se dá em duas direções. Ou seja, o povo que foi redimido, salvo, com o propósito de proclamar a redenção, precisa testemunhar de duas formas. Primeiro, vivendo a redenção. E segundo, queridos, proclamando, verbalizando essa redenção. Citando novamente Christopher Wright, sobre esse ponto de vista, ele diz assim, escute: tendo sido escolhido, redimido e chamado para um relacionamento pactual, o povo de Deus tem uma vida a ser vivida. Uma vida diferente, santa e ética. E aqui a ética ele atribui a questão da ética moral, que a palavra de Deus determina para aqueles que são do Senhor, que deve ser vivida diante de Deus e aos olhos das nações. Isso tem relevância o que? Missional, crucial, porque não há missão bíblica sem essa vivência bíblica. De maneira prática, aquilo que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não tem como acender uma lâmpada e botar debaixo da mesa. Porque é interessante, mesmo que se coloque debaixo da mesa, a luz da lâmpada vai estar onde? Embaixo dela, vai estar sendo vista. Mas a propósito de Jesus, uma lâmpada deve ser colocada em cima do alqueire para iluminar a todos, para que todos possam ver. Aí Jesus diz aos seus discípulos: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que olhem e vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem, irmãos? A Deus, ao Pai que está no céu. O cumprimento da nossa parte, enquanto povo de Deus, na missão de Deus, queridos, exige essa vivência da redenção. Por isso, eu creio que já vão aí quase 7 anos os amados irmãos ouvindo da minha pessoa: irmãos, precisamos viver o Evangelho. Irmãos, o Evangelho deve ser vivido. Irmãos, nós somos um povo santo, somos um povo diferente. A igreja de Jesus é diferente. Eu creio que os irmãos já ouviram isso, que não aguentam mais. Mas ainda vão ouvir ainda mais. E por quê? Porque esse é o desejo do Senhor, que venhamos a entender que a redenção que já nos alcançou, ela deve ser vivida ao ponto de testemunhar, ou melhor dizendo, validar aquilo que nós proclamamos. Por exemplo, lemos aqui em Colossenses que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Deus nos tirou do império das trevas. A pergunta é: nós, enquanto aqueles que foram libertos desse império, deve ainda fazer as obras das trevas? Não pode, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Não há como. Ou melhor dizendo, não devia ser, né? Não devíamos fazer, porque essa é a expectativa. Nós somos a luz desse mundo. Sim, o desejo de Deus para o povo de Israel, que descenderia de Abraão, era justamente esse: é que a nação de Israel pudesse ser o povo de Deus em meio a toda aquela geração, apontando sim para Deus, para que as outras nações pudessem não apenas ver, mas reconhecer o Deus criador de todas as coisas. E sabemos, como já falamos, Israel falhou, até porque nem mesmo o próprio Israel recebeu a Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a nós, queridos, sim, é posto essa verdade. A missão de Deus, ela foi anunciada, ela foi proposta. Deus cumpriu a sua parte na sua missão, enviando o seu Filho para a obra redentora.
E a parte do povo de Deus na missão é a proclamação da redenção. Essa parte não é só possível para o povo de Deus hoje, como também ela será cumprida. É possível porque, como já citamos aqui, Atos 1:8, nós recebemos o poder quando desceu sobre nós o Espírito Santo. E ele nos valida a testemunharmos até os confins da terra. Mas, ao mesmo tempo, apesar do grande desafio que já falamos, né, as mais de 16.700 etnias no mundo, além dos 213 países geopoliticamente organizados, e mais dos 7,5 bilhões, inclusive eu li um dado hoje bem interessante, que num livro que eu concluí sobre evangelização, que fala, baseado em alguns dados de 2016, que mostra que em 2016 nós éramos 7,5 bilhões. Dentre esse total, 2 bilhões aparentemente são cristãos, mas aí entra cristãos nominais, que entra protestantes, católicos, cristãos ortodoxos e etc. Aí o autor até nos levou a considerar. Então, se os outros 5 bilhões já se torna um desafio grandioso para o povo de Deus hoje, imagine se a gente somar desses 2 bilhões que já existem, que não de fato conhece a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Diante disso, para mim e para você, queridos irmãos, o desafio é imenso, é enorme, mas o louvado seja o Senhor, queridos. Por quê? Porque mesmo assim, a missão será cumprida. Lembre-se disso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Sim, naquele dia, diante do Cordeiro, em pé, haverá uma multidão, sim, de todos os povos, línguas, raça, tribo e nação, cantando ao Senhor para todo sempre. Queridos, essa determinação para a missão tem uma grande implicação na vida do povo de Deus, de maneira pessoal e particular, a cada um do todo. E que implicação é essa? Eu e você, como falamos, temos o poder de cumprir essa missão. E ao mesmo tempo, a palavra de Deus revela que essa missão será cumprida. Qual é a implicação nisso? Eu e você temos sido participantes desta missão? O povo de Deus tem participado dessa missão? A nossa igreja aqui em Equador tem sido participante dessa missão? Eu ouvi um pastor esses dias, diante do desafio que foi colocado para a igreja, senti isso, né? Porque, e expressar palavras sinceras de coração, pois assim, como pastor, há aquela expectativa de nós envolvermos a igreja, de levarmos a igreja a orarmos mais por missões, a contribuir mais financeiramente por missões, a ir, né, pregar o evangelho onde a igreja pode ir. E foi bem interessante porque alguns objetivos não foram alcançados por essa igreja. E o pastor simplesmente se expressou: olha, irmãos, para a glória de Deus, louvado seja Ele, porque apesar da minha e da sua omissão, a missão será cumprida. Mas, por outro lado, é triste, pesa em meu coração entender que nós não queremos ser participantes disso, desse cumprimento. Precisamos pensar nisso, pois a possibilidade e o cumprimento de fato da missão traz essa implicação à igreja, ao povo de Deus hoje. Temos sido participantes desse cumprimento já determinado. Aí, queridos irmãos, nessa expectativa a gente vai entender a razão de Cristo lá em Mateus, eu estou lendo para os irmãos, Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, afirmar, dizendo que a seara, na verdade, é o quê? Grande. Mas os trabalhadores são o quê? Poucos. E ele desafiou os discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
Eu não tenho dúvida que Cristo Jesus, sendo Deus, já sabia da realidade das épocas vindouras, que o desafio permaneceria da missão, e poucos seriam os participantes, os enganjados nisso, mesmo que a missão já determinantemente fora declarada cumprida. Mas não apenas ele faz essa ênfase em Mateus capítulo 9, mas também, queridos, em João capítulo 4, no versículo 35, quando ele disse, olha, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, ergam os olhos e vede o quê? Os campos, porque já branquejam para ceifa. Queridos irmãos, estou concluindo. A missão de Deus é anunciada e proposta. Deus cumpre a sua parte nessa missão. A parte do povo de Deus na missão é a proclamação da redenção. Somos povo de Deus. Essa missão tem como objetivo, queridos, proclamar a todos os povos a redenção em Cristo. E para essa proclamação, Deus nos fez os seus instrumentos. O meio de proclamar essa redenção em Cristo, proposta por Deus, é a sua igreja, é o seu povo, é eu e você hoje. A pergunta é, qual tem sido a minha, a sua participação? Qual tem sido a nossa participação enquanto igreja? Vamos orar? Deus amado, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Senhor, e te bendizer nessa noite. Porque o Senhor é um Deus de promessas. Como vimos nessa noite, o Senhor não apenas promete, o Senhor cumpre. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra revela esse plano redentor do Senhor. Baseado, sim, no sacrifício do Teu Filho, em favor de toda a humanidade. Mas obrigado, ó Deus, porque o Senhor, enquanto Teu povo que somos, o Senhor nos leva a compreender que esse plano precisa ser proclamado e anunciado. Por isso, entendemos que, como Teu povo, nós temos uma missão conferida pelo Senhor, centrada no Senhor, que nos escolheu não apenas para a redenção, mas na redenção para a proclamação. Ó Deus, ajuda-nos, pois queremos ser participantes desta missão que será cumprida. Ajuda-nos, ó Deus, enquanto Teu povo, a orarmos mais por missões. Ajuda-nos, Senhor, enquanto Teu povo, a investirmos mais em missões, contribuirmos, ó Pai, com amor, ao ponto, ó Deus, de irmos até mesmo além daquilo que nós já temos feito, por amor ao Senhor. Sim, ó Pai, ajuda-nos a tornar os nossos pés formosos, pregando, sim, a salvação através da confissão de Cristo Jesus, o Teu Filho, como Senhor e Salvador da vida. A começar, ó Deus, dentro das nossas próprias casas, entre os nossos familiares, junto aos nossos vizinhos, ó Pai, colegas de trabalho. Ajuda-nos a sermos uma igreja que proclame, ó Pai, a mensagem de arrependimento e de confissão, sim, em nossa cidade.
ali no povoado Pau dos Ferros, aonde o Senhor nos enviar. Pois queremos, ó Pai, sermos participantes do cumprimento dessa missão. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, louvado seja o Senhor.